E é por isso que nós vamos estar conversando hoje um pouco sobre isso, porque isso me ajudou a fazer com que a ficha caísse e eu compreendesse. Eu nunca vou esquecer uma pregação que um certo pastor norte-americano ministrou muitos anos atrás, ali em Santarém, sobre adultério. Aquilo para mim foi um antídoto. Aquilo ali foi uma vacina, porque me ajudou a ficar longe de qualquer ideia de trair a minha esposa. E ele fez uma abordagem das consequências do adultério. O tema da mensagem dele foi: se você quer viver o inferno na terra, adultere. E não tem como ouvir. Eu peguei essa mensagem, eu tinha ela numa fita cassete, e eu ouvi ela frequentemente. Todo ano eu tomava uma vacina, porque todas as vezes que eu assistia e ouvia aquela mensagem, eu ficava pensando: cara, não vale a pena. Porque o cara fez a gente enxergar as terríveis e possíveis consequências que uma aventura extraconjugal pode trazer na vida de uma pessoa. Isso tem me ajudado, graças a Deus. Completei 34 anos de casado e nunca pus o pé nesse território, para a glória de Jesus. Mas o que me ajudou foi entender as duras consequências que isso pode trazer. Por isso que a Bíblia diz: só quem está fora de si é que comete tal coisa. Sem analisarmos cuidadosamente as consequências, toda droga é fascinante. Sem analisarmos cuidadosamente as consequências, toda corrupção é vantajosa. Vamos dividir 50% para ti, 50% para mim, e a gente fica rico junto. Mas muitos de vocês sabem onde foi parar alguns corruptos. Se analisarmos cuidadosamente as consequências, toda aventura extraconjugal parece ser da hora, parece ser muito convidativa. Sem analisarmos cuidadosamente as consequências, o fascínio do pecado faz parecer que o crime vale a pena, que o crime compensa. Em Deuteronômio, no capítulo 28, eu acho muito interessante que Deus, na sua bondade, graça e misericórdia, Ele chega diante do povo e faz algo muito interessante. Ele descortina para o povo as recompensas da obediência. O capítulo começa dizendo: olha, se você me obedecer, se você escolher me obedecer, virão sobre vocês essas bênçãos como nação. Vocês serão benditos na entrada, na saída, no campo. E ele começa a listar as recompensas da obediência. Mas no mesmo capítulo, Deus faz questão também de alistar as consequências da desobediência. Ele diz: todavia, vocês escolherem me desobedecer e forem rebeldes, virão sobre vocês essas maldições. E hoje eu quero colocar diante de você, tanto você que acessa, como você que nunca acessou, algumas dessas sérias consequências que esse manjar do maligno chamado pornografia pode causar na vida daqueles que decidiram consumir. E pela misericórdia de Deus, eu quero te despertar para você fazer o cálculo, para ver se vale a pena ou não. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer hoje à noite é: somos livres para escolher, mas obrigados a colher. Somos livres para escolher, mas certamente obrigados. A nossa liberdade termina quando a gente faz a escolha. Depois, o resultado da escolha é obrigação. Alguém falou uma frase que eu gosto, que diz assim: ore antes de cada decisão, para você não ter que orar pelas consequências. Ore antes de uma decisão, para você não ter que orar pelas consequências. Uma verdade que eu gosto de lembrar naqueles dias, sabe aqueles dias que o diabo troca de tropa? Porque o mundo espiritual é organizado.
Tem hora que o diabo chama, vem cá, chama aquela turma e fala assim, vocês estão fracos demais. Vocês estão perdendo todas. Então, vamos tirar férias. E chama uns boina verde e fala assim, parte para cima e quebra o cara no meio. É o famoso dia mau. Quem nunca passou pelo dia mau? E a Bíblia diz que é nesse dia que nós temos que levantar a guarda. É nesses dias, quando o diabo troca de tropa em relação à minha vida, que eu gosto de pensar o seguinte, todo pecado, toda decisão errada tem as suas próprias consequências, e nisso não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. E todo pecado tem a sua consequência. O cara pode ser alto, baixo, rico, pobre, bonito, não bonito. Pode ser pastor, pode ser ovelha. Pode ser conhecido, famoso, a consequência vem. E olha, eu tenho lido a Bíblia várias vezes já. E eu encontro muitos lugares a Bíblia dizendo que Deus perdoa pecados. Eu não conheço nenhum lugar que a Bíblia diz que Deus tira consequências. As consequências, muitas vezes é para a vida toda e outras vezes dura muito tempo. Ninguém cutuca uma onça com vara curta sem receber um contra-ataque. Você pode ter certeza disso. E Deus deixa isso bem claro. Ele diz que o salário do pecado, ou seja, o pecado tem um salário. O pecado, ele tem uma consequência. O pecado, ele tem um retorno. Ele volta. E a Bíblia diz, ele há de te achar.